Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, agora, por toda a eternidade, seja louvado. Hoje vamos pegar um pedaço da palavra, um pouco da palavra do rico e Lázaro. É interessante como nessa parábola Jesus vai dizer muito claramente, vai descortinar para nós uma coisa misteriosa para nós humanos, mas que Jesus nessa parábola faz questão de desvendar, ou de pelo menos nos dar uma ideia para nos animar na nossa caminhada também. A parábola de Lázaro está lá em Lucas, Evangelho de São Lucas, capítulo 16, versículo 19. Havia um homem rico que se banqueteava, vestia púrpura e linho finíssimo, e que todos os dias se banqueteava e se regalava. Havia também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico. Ele avidamente desejava matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe as chagas. Ora, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E estando ele nos tormentos do inferno, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Gritou então: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta de seu dedo, a fim de me refrescar a língua, pois que sou cruelmente atormentado nessas chamas. Abraão, porém, replicou: Filho, lembra-te de que recebestes teus bens em vida, mas Lázaro males. Por isso, agora aqui ele é consolado, mas tu estás em tormento. Além de tudo, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não o podem, nem os de lá passar para cá. O rico disse: Rogo-te então, pai, que mandes Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para lhes dar testemunho que não aconteça virem também eles parar neste lugar de tormentos. Abraão respondeu: Eles lá têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico replicou: Não, pai Abraão, mas se for a eles algum dos mortos, eles se arrependerão. Abraão respondeu-lhe: Se não ouvirem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que eu ressuscite algum dos mortos. Vejam a sacralidade da palavra de Jesus quando diz: tem Moisés e os profetas, que os ouçam. Tanto mais agora que Jesus, nos contando esta parábola, também abriu para nós todo o Evangelho, toda a boa nova da salvação. Jesus coloca os termos que fazem com que lá em tormentos o rico, glutão, que foi sepultado, ele diz aqui a palavra sepultado, mas diz depois no inferno, entre os tormentos, suplicava: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo para que me refresque a língua, porque eu estou sendo atormentado. Hoje, a palavra de Deus, experimente fazer
essa experiência, sentar-se e começar a ler o Evangelho. Aquilo vai te iluminando, vai serenizando a tua alma, vai te dando noção do tempo presente. E uma importante coisa que Jesus ressalta nesse Evangelho, vejam bem, tantas coisas novas aparecendo e cada vez coisas mais misteriosas, entre aspas, porque nada mais misterioso e nada mais revelador do que o Evangelho. Então, você poderia imaginar, por exemplo, quantas seitas ocultas estão neste mundo, quantos lugares que você vai que, em alguns lugares, se mexem com transe, com espíritos, com coisas estranhas. E essa parábola vem dizer: ainda que eu ressuscite algum dos mortos, mas pode observar a vida dessas pessoas que frequentam esses lugares. Tem alguns conhecidos meus que frequentam esses lugares. É interessante que isso mostra claramente que todo o mistério que envolve essas religiões, todo aquilo que é oculto, que impressiona os seres humanos, olha, fulano me falou isso, fulano adivinhou aquilo. Então, impressiona as pessoas, faz aquilo parecer uma coisa interessante. Pessoas conhecidas minhas que tinham problemas, e ali, às vezes até católica, frequentavam a igreja, católica entre aspas, frequentavam a igreja, mas nunca tiveram o amor pelo Evangelho, pela palavra da salvação, nunca deram muita atenção à palavra de Cristo. O pão que eu darei, a minha carne para a vida do mundo. Aquele que crê em mim tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que mistério. Outro dia estava ouvindo um conhecido narrar sobre uma dessas filosofias que mexem com o ocultismo, que mandam mensagem para mortos, que recebem de mortos. E ele contou a trajetória dessa pessoa. E depois de tudo contado, que fazia isso, fazia aquilo, porque o fulano fazia o bem, ele ia visitar os lugares. Então eu fiquei ouvindo aquilo e fui pensando que daquilo tudo não restou nada. A única promessa real que nós temos é a de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem crê em mim tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. As palavras que eu vos falo são espírito e vida. Como ele disse para Nicodemos, a carne para nada serve. E depois lá, na carta aos Coríntios, o hino da caridade, ainda se eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Só que o que tememos não é isso. O que tememos é, você já ouviu muitas vezes que a Terra era um globo, era uma esfera achatada nos polos? Hoje já tem teorias, não, a Terra não é um globo, a Terra é plana. O homem foi à Lua, depois contestaram, o homem não foi mais à Lua. O universo tem 4.000 anos, 6.000 anos, 12.000 anos, 12 bilhões de anos. Começaram com 6 mil anos, passaram de 12 bilhões, estão falando em 20 bilhões de anos.
A ciência humana é assim, falha. Mas ainda que eu ressuscitasse um morto, vejam a palavra de Jesus. Suponha aí um conhecido seu que morreu há 5, 10, 20 anos, ele aparecesse lá na tua casa, claro, você levaria um susto, pessoa que morreu há tantos anos, mas Jesus vai dizer, olha a força dessa palavra, Jesus vai dizer, mesmo que ressuscitasse alguém dentre os mortos, eles não acreditariam na palavra que eu lhes disse. Nos profetas, eles têm os profetas, Abraão e a lei, os profetas têm Moisés, que os ouçam. Vejam o mistério da ilusão, cultivado desde... Tem ciências desse tipo que são cultivadas há 3, 4, 5, 6 mil anos. Abaixam os espíritos, falam com mortos. De que me adianta isso? Se eu conhecer todos os mistérios e toda a ciência, se eu não tiver a caridade, eu não sou nada, sou como um símbolo, um sino que ressoa. Acabou a vibração daquele sino, acaba tudo. Silêncio. Então, aquilo que faz barulho, que impressiona, que ilude, que arrasta as pessoas para outro caminho. Pessoas às vezes passam uma vida inteira estudando doutrinas estranhas, conversando com mortos, conversando com espíritos que eles não sabem de onde vem, nem de onde vai, para onde vai. Como um ser humano pode conhecer um espírito? Nós temos sim que pensar que Jesus nos advertiu de todo o mal. Acautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçado de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Cada dia aparece uma coisa nova, religiões secretas. Nossa, o que será isso? Eu estou curioso para saber o que é isso. Você pode gastar a sua vida inteira tentando descobrir todos os mistérios de todas essas coisas ocultas, religiões ocultas, filosofias ocultas. De que te adiantaria isso? Para acabar tudo, como o rico lá, sofrendo, tormentado nos infernos. Eles têm Moisés e os profetas que os ouçam. Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um, Jesus afirma. Quem me vê, vê o Pai. O Pai deu-as a mim, as ovelhas, e ninguém as arrancará da minha mão. Olha, nós cremos num Deus que se fez homem. Nada há mais a ser revelado, nada há mais que possa interessar o ser humano. Que mais você desejaria, além de viver, ser ressuscitado, um corpo novo, sem dor, sem morte, sem sofrimento, ressuscitado, não reencarnado. A carne para nada serve. Jesus vai dizer para Nicodemos: vou entrar de novo no ventre de mãe. Não, de nada vai adiantar. O que trocaria eu pela vida eterna? Jesus prometeu: eu sou a ressurreição e a vida eterna. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Tem uma passagem, misteriosa também. Jesus desceu à mansão dos mortos, anunciar também eles a boa nova, aqueles que não tinham conhecido a lei, aos espíritos encerrados no cárcere, ele vai dizer presos na morte porque não conheceram a vida. De onde vem
Os espíritos que você não vê, você não sabe. Você não viu de onde vêm, nem para onde vão, aonde eles residem, aonde eles vagueiam. Vai mexer com isso? O que vai te adiantar isso? A não ser que você queira passar toda a vida estudando doutrinas que vão te levar à morte. Ninguém vai ao Pai senão por mim, diz Jesus. Não tem jeito, não tem outro caminho, não tem outra doutrina. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a porta das ovelhas. Quem vem a mim vai entrar no redil, no aprisco, vai fazer parte da minha família. Quem não entra por essa porta é ladrão e salteador, vai roubar o teu tempo, a tua inteligência, a tua vida, para te distrair. Como quando você oferece uma doce para uma criança, você quer fazer ela andar, pega uma coisa que ela gosta, oferece a uma distância curta para ela, e ela, no desejo de descobrir aquilo, vai dar uns passos. Você distrai a criança. Quantas distrações existem hoje? E cada dia aparecem coisas novas, coisas que você nunca tinha ouvido falar. Religiões novas, seitas novas. Eu conheci, veio lá de não sei aonde, daquele lugar, é assim, você faz isso, mas como é que é? E a pessoa se interessa por aquilo. De que vai adiantar isso? Jesus vai dizer: de que me adianta ganhar o mundo inteiro se eu vier a perder a minha alma? Não tem promessa de salvação de alma. Eu descobri uma coisa, você entra, né? Você imagina aquilo assim, e aquilo vai entrando em você, vai te elevando, aí você vai fazendo um canto, aí você vai subindo. O que importa subir? Importa que eu ressuscite. Ninguém vai ao Pai senão por mim, não tem outro caminho. Eu sou o caminho. Ele próprio é o caminho. Ele não indicou um caminho, não veio ensinar uma doutrina, ele veio ser o caminho que nós comungamos, que nós bebemos, que nós partilhamos. Eu vos chamei de amigos porque eu vos dei a conhecer tudo o que eu vi de meu Pai. Ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Ninguém conhece as realidades celestes a não ser o Cristo. E isso tudo está revelado nos evangelhos, nas cartas, Pedro, Paulo e João. Tudo está revelado ali em toda a Sagrada Escritura. De que me adianta ganhar o mundo inteiro se eu vier perder a minha alma? Se eu não conseguir a ressurreição da minha vida? É para isso que serve a minha vida aqui nessa terra. Descobrir, alcançar a misericórdia de Deus que nos concede a vida eterna pelo poder do seu corpo e do seu sangue, e a misericórdia infinita que se ofereceu na cruz por nós, para pagar todos os nossos pecados, para nos dar livre acesso ao coração de Deus, à eternidade feliz com Deus. De que me adianta ganhar o mundo inteiro, conhecer o mundo inteiro, conhecer todas as doutrinas, todas as ciências? Se eu não tiver esse amor de Deus, eu não sou nada. O amor pela palavra, o amor pela Eucaristia, pela oração, pelo Espírito Santo. Quando vier o Paráclito, o Espírito Santo, ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo que Jesus dá àqueles que o querem conhecer. Se você um dia trilhou, ainda trilha um caminho desse, pede ao Espírito Santo que te ilumine, que te ilumine. Deus jamais vai deixar um filho seu suplicando o Espírito Santo sem lhe iluminar a mente, o coração. Peça ao Espírito Santo. É Ele que vai te ensinar todas as coisas.
toda a inutilidade daquilo que não é Jesus Cristo. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ainda que eu conhecesse, fosse capaz de realizar milagres, de ressuscitar mortos, se eu não tiver esse amor para com Jesus, eu não sou nada. De que adiantaria? Pensa nisso. Conhecer todas as ciências, você precisaria de 200, 300, 500 vidas, com esse emaranhado de doutrinas que nascem por todos os cantos. Jamais você não teria vida para conhecer tudo isso. A pessoa que estava me contando, a pessoa que ouvia esse relato, gastou a vida inteira para conhecer uma doutrina das milhares que tem. Vejam a situação que nós estamos. Ou nós cremos em Jesus, nos apegamos ao Evangelho, a tudo aquilo que Ele nos ensinou no Evangelho, a todas as promessas que Ele fez através do seu corpo e sangue que nós comungamos na Sagrada Eucaristia, ou então de nada valerá os 50, 100, ou 500 ou 1000 anos que nós vivemos, não serviram para nada. Se eu não conseguir de Jesus Cristo, por sua misericórdia, pelo dom do seu Espírito Santo, a vida eterna, de nada me valeu esta vida. De nada me valeria mesmo que eu conhecesse todas as doutrinas deste mundo. Vejam, e é tão simples. Pai, eu te agradeço, porque escondesse essas coisas aos sábios, aos que ficam estudando, e as revelasse aos pequeninos. Simples assim. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, ninguém as arrancará de minha mão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.